Fala, futuro sargento. Me chamo Bruno Martins, sou professor de Geografia, faço parte do Vem Ser Sargento e estou aqui para ajudar os senhores, junto ao MET com TH, a trazer esse 6/6 nessa grande prova que os senhores, desse grande desafio que os senhores irão encarar na próxima semana, ok? Então, sem muita delonga, vamos seguir para esse simulado, ok? Questão número 1. Da ação de solapamento realizada pelas ondas do mar na costa brasileira, resulta uma forma de relevo escarpado, que se apresenta geralmente mais vertical nas formações sedimentares que nas cristalinas. Vamos lá, coloquei até uma imagem para auxiliar os senhores aí. A questão poderia também abordar que é um relevo muito presente na costa nordestina, ok? No litoral nordestino. Mas palavras-chave para descobrir essa questão, senhores, está no início da ação do solapamento realizado pelas ondas do mar na costa brasileira. Senhores, isso daqui se trata da erosão marinha, ok? O solapamento das ondas é essa grande frequência que as ondas vão batendo nessas rochas com anos de milhares de anos, ok? Com essa formação, esse desgaste na rocha, ok? E vai formando esse relevo escarpado, podendo ser mais inclinado ou não, dependendo do tipo de rocha, sendo sedimentar ou cristalina. Então, a única alternativa que cabe dentro desse tipo de contexto seria a alternativa letra C, senhores. Sem muita enrolação, questão número 2. Ele dá esse texto, ok? E pergunta embaixo: qual domínio morfoclimático é semelhante ao bioma descrito no texto? Primeiro, vamos lá. Concurseiro, associem uma coisa. O único domínio morfoclimático brasileiro que a gente pode associar a uma savana, ok, senhores? É o domínio morfoclimático do Cerrado. Porém, ele diz em outras partes da questão, ele fala um pouco mais sobre a vegetação, que é muito semelhante ao do nosso Cerrado, ok? Ele fala também sobre o período que há constantes queimadas, ok? E é algo que acontece muito no nosso Cerrado por conta da estação seca, ok? O que proporciona essa facilidade de ocorrer um incêndio no nosso Cerrado brasileiro, tanto que é frequente as notícias na nossa televisão, ok? Então, dentro dessas características que eu posso analisar e concluir que o domínio morfoclimático que a questão aborda é o Cerrado, logo gabarito letra B, nossa famosa savana brasileira. Seguindo. Questão número 3. Dado o climograma abaixo, classifique quanto ao tipo climático. Vamos lá. Essa daí acabou indo o gabarito um pouquinho mais cedo, mas não altera a nossa explicação aqui. Primeiramente, o climograma ele pode te dar ou não, a questão pode te dar ou não o nome da cidade, ok? Observando aqui, o cara que é safo já conhece um pouquinho mais do concurso militar, ele olha São Gabriel da Cachoeira e conhece, porque é uma cidade bastante famosa para o Exército Brasileiro. Então, ela é localizada na Cabeça do Cachorro, na Amazônia. Ou seja, imaginando a Amazônia, quase certo do meu tipo climático seria equatorial. Porém, trabalharemos na situação que eu não conheço a cidade ou que ele não me dá o nome da cidade, ok? Eu observo primeiramente o nosso índice pluviométrico, essas barrinhas azuis. Vejam que esse nosso índice pluviométrico quase todo está acima de 200 milímetros, ou seja, é bastante água por mês. Eu tenho uma média pluviométrica mensal bastante alta, característica do clima, do tipo climático equatorial. Eu tenho esse pequeno período de estiagem entre o mês 8 e mês 11, logo depois ele já começa a subir, ok? E o principal, a nossa linha de temperatura ali, os senhores podem observar, ó, a nossa linha de temperatura, que ela é basicamente reta, ok, senhores? Esse gráfico de temperatura é basicamente reto, ou seja, a minha amplitude térmica é muito baixa. Eu tenho média térmicas altas e mais a minha amplitude térmica é muito baixa, ou seja, eu não tenho muita variação de temperatura nesse tipo climático. Ou seja, concluindo esse conjugado de características, me leva diretamente para o meu clima equatorial, ok? Alternativa letra B. Seguindo, questão número 4. Tem muita gente sem terra, tem muita terra sem gente. A luta pela terra no Brasil exige há décadas e já faz várias vítimas entre trabalhadores do campo, religiosos e outros.
entre as principais razões dos conflitos de terra no Brasil. Pode-se citar, vamos lá, alternativa letra A. A disputa pelas poucas áreas férteis em nosso território, típico de terras montanhosas. Primeiramente, já olha a palavra montanha. Não há montanhas no nosso país. As montanhas são diretamente associadas aos dobramentos modernos, ou seja, algo que eu não tenho no nosso país, nós não temos no nosso território. Nosso relevo é antigo, não um relevo novo. O dobramento moderno é aquele originado pelo encontro de placas, ok, senhores? Que não é o caso no nosso território. Seguindo para a alternativa letra B. A concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos e a ausência de uma reforma agrária efetiva. Exatamente. A gente tem grandes porções de terra concentrada nas mãos de poucas pessoas e as terras não são distribuídas, ou seja, elas são concentradas na mão de muitos, porém não são utilizadas por esses. Grande parte dela não é utilizada por esses poucos proprietários, podemos dizer assim. Alternativa letra C, vamos lá, seguindo. A divisão excessiva da terra em pequenas propriedades. Começa por aí. As nossas terras não são divididas excessivamente em pequenas propriedades, e sim em grandes propriedades. Letra D. A perda do valor da terra agrícola pela crescente da industrialização no nosso país. Não, pelo contrário, o nosso país é um país predominantemente agrário, ou seja, esse crescimento da industrialização não afeta o valor das nossas terras. E letra E. A disputa por solos férteis no norte do nosso país. Não, senhores, muito pelo contrário. Os solos do norte do nosso país não são tão férteis assim para que haja uma disputa por solos, ok, senhores? Então, vamos lá. Próxima, última forma, gabarito, só rebatendo, letra B. Questão número 5. O esforço para o desenvolvimento industrial no Brasil inicialmente teve como principal motivação. Vamos lá. Isso aí a gente tem que associar ao contexto da época, quando inicializou esse desenvolvimento industrial no Brasil, ok? Tá ok que hoje, mesmo nos tempos atuais, nós não somos um país 100% industrial, ok? Porém, quando que essa indústria começou? Quando que essa indústria começou? Nosso país até hoje é, em alguns quesitos, ok? Dependente industrialmente em certos itens, podemos dizer assim. Porém, antigamente nós éramos 100% dependentes, ok? Dos itens. E num período de guerra, onde a Europa paralisou, o centro industrial, paralisou e a indústria, e ao invés de se voltar para a exportação, voltou-se internamente, ok? Ou seja, a exportação parou. Resumindo de tudo, a exportação parou. O Brasil, que era dependente desses itens, não recebia mais e de alguma forma a gente tinha que conseguir esses itens, ok? Então foi aí que começou esse estímulo. Então, se eu for analisar as alternativas Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco, a única alternativa que cabe nesse tipo de contexto seria a alternativa Delta, ok, senhores? Ou seja, isso ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que parte da Europa estava arrasada. Assim, eles não conseguiam fornecer outros produtos industrializados para cá, para o nosso país. Ou seja, a gente teve que dar nosso jeito, foi uma virada de chave, e a gente teve que começar a produzir os nossos próprios produtos industrializados, ok? Última questão do simulado, questão 6. As chuvas orográficas ocorrem em regiões onde barreiras orográficas forçam a elevação do ar úmido, convecção forçada, resultando em resfriamento adiabático e em chuva na face de barlavento. Na face, a sotavento, ocorre a sombra da chuva, ou seja, ausência de chuva devido ao efeito orográfico. A chuva orográfica ocorre devido aos fatores climáticos, entre outros, podemos mencionar. Vamos lá, senhores. Dentre todas essas alternativas, os fatores climáticos que realmente importam para a nossa chuva orográfica, tá? Na alternativa, letra
Bravo, relevo e a massa de ar. Vamos lá. Coloquei até aí a Serra de Petrópolis como um exemplo. Basicamente, é uma região com relevo bastante elevado, ok, senhores, em comparação ao nível do mar. Tem uma certa altitude ali. E é uma região onde a massa de ar, principalmente a massa tropical atlântica, atinge diretamente essa serra, ok? E a combinação dessa massa de ar atingindo essa elevação resulta diretamente na nossa chamada chuva orográfica, a qual está abordando na questão, ok, senhores? Então, basicamente, analisando as outras alternativas, eu vejo que há itens que excluiriam a questão, por exemplo, a letra A, a alternativa alfa, a pressão atmosférica não interfere, não influencia, no caso, nessa chuva orográfica, mas o relevo sim, porém torna a alternativa errada. A precipitação também não é um fator climático que influencia, tanto na Charlie quanto na Delta. E na Eco, tanto a vegetação quanto a temperatura também não são fatores climáticos que influenciam na chuva orográfica, ok? Então, gabarito, alternativa Delta, alternativa Brabo, perdão, senhores. E é isso. Gostaria de agradecer aos senhores por estar junto comigo até aqui. Querer desejar uma boa sorte para os senhores. Mantenham a calma. Saibam que o trabalho que a nossa equipe está realizando com esse simulado é apenas um empurrão para os senhores, ok? Mas nós sabemos que o trabalho, a dedicação até aqui será recompensada, ok, senhores? Então, é isso. Espero vê-los em breve aqui na Força, ok? E desejo uma ótima sorte novamente. Valeu, tamo junto, tropa.